primeiro que eu queria perguntar é que o senhor já se mostrou desiludido, né, recentemente com a política. O senhor mudou a visão? Como que está nesse momento? Pensa em se candidatar em 2022? Olha, eu queria abandonar política eleitoral e disputa de urnas. Mas muitos segmentos, principalmente o meu original, que é a área da segurança pública, que tem sido arrebentado, né? Todos os servidores públicos, mas em especial a segurança pública, arrebentado nos últimos 28 anos com governos do PSDB em São Paulo. E aí estão me estimulando, para não dizer me escalando, para disputar o governo do Estado o ano que vem. Isso, logicamente, tem um caminho, e é justamente primeiro o meu partido político se sensibilizar para isso e me lançar, depois de eventualmente buscarmos alianças e disputar efetivamente o governo. E mais ainda, que o Dória tem feito uma administração lastimável, na minha visão, no estado de São Paulo, e possivelmente na visão da maioria da população. E nós vamos precisar de muito pulso, muita firmeza para a reconstrução de São Paulo. Não é só a questão da pandemia, a gente vê na ótica da segurança pública também. Hoje eu conversava com a imprensa da região de Jundiaí, e voltaram a ter sequestros relâmpagos, roubo a banco, onde o governo não se mostra firme, a segurança pública fica frágil. E São Paulo está frágil com isso. Sim. Mas numa questão prática, para o senhor ter maiores chances no ano que vem, precisaria de uma aliança, né? Formar uma aliança maior. O senhor acredita nesse cenário ou não necessariamente? Eu não sei. O senhor conversa com outras lideranças políticas de outros partidos? Eu converso com todo mundo, desde que esteja em sintonia com os princípios do meu partido. Nós temos um tempo significativo de televisão e rádio. E, logicamente, nós vamos buscar, se tiver alinhamento programático. Não vou pegar a alça do caixão para ir para o inferno junto, não. Então, com absoluta tranquilidade. Então, tem, logicamente, partidos que são da esquerda, que não aceitariam o meu partido, que é um partido de direita, e a recíproca acaba sendo verdadeira também. Então, não adianta eu forçar. Eu sei que um número de partidos muito significativo estarão literalmente no bolso do atual governador ou da aliança que virá a partir dele. E eu não tenho nem a condição de sair às compras, nem o ânimo moral de fazer isso. Então, por isso que eu espero, tem partidos que a gente tem conversado mesmo, que seriam interessantes de estar numa base, porque tem conteúdo e alinhamento com a gente, mas não é sangria desatada, não. E por exemplo, o PSB, o senhor acha que é conversável? Porque o Márcio França também pretende se lançar. Aí o palco é pequeno para dois artistas. Então, eu vejo pouca viabilidade disso. Eu acredito que o Márcio também será candidato. Também deve ser, né? Sim. Falando do Dória, o senhor se marcou agora, nessas últimas semanas, por protestos grandes, né, contra o Dória, em cima de carro de som. Se o senhor pudesse resumir para o leitor, assim, quais são os principais erros do Dória, na sua visão, no comando do Estado, principalmente durante a pandemia? Os erros maiores do Dória é justamente a dissimulação e não cumprimento da palavra.
já é uma característica dele. Foi assim como prefeito, por isso que ele perdeu a eleição em São Paulo. Ele enganou o interior. Na capital ele perdeu, né? Eu sou de Presidente Venceslau, ele perdeu, ele ganhou a eleição enganando no interior. Ele se agarrou no Bolsonaro, literalmente, foi a primeira briga do Bolsonaro comigo. Eu apoiei o França. Porque o Bolsonaro brigando comigo, falou, olha, você está apoiando um socialista. Eu falei, olha, você não conhece o Dória. E apoiei o Márcio França, é meu amigo, gosto dele. Né? E o Dória, com aquele Bolsodória, ele saiu enganando a população. Disse que teria um padrão de segurança pública, um padrão de outros serviços no estado de São Paulo, por exemplo, da saúde. Esse ano ele cortou 80 milhões das Santas Casas e hospitais filantrópicos. Então, nada do que ele usa como na frente das câmeras e dos microfones acaba se concretizando. Então, ele promete o que não entrega, ele assume compromisso que depois não cumpre. Isso é um grande problema para qualquer administrador público. Eu entrei com 2 pedidos de impeachment dele, tenho pedidos de investigação sobre mau uso de recursos públicos do Covid agora, de verbas federais pelo Estado de São Paulo. Então, eu entendo que a saída dele é necessária para São Paulo e precisa de uma faxina geral. E o senhor acredita também que se fala isso muito do Bolsonaro, mas ele também ajuda a polarizar o ambiente político de uma forma negativa? Ele vive disso hoje. Ele está tentando se posicionar como uma alternativa ao Bolsonaro e à esquerda, o PT. E ele fustigar o Bolsonaro é um cara previsível. Você sabe que se você apertar o botão aqui, a reação dele é essa. E o Dória está tentando ter um protagonismo nacional como o anti-Bolsonaro e o salvador da pátria. Eu acho que não está funcionando isso, porque eu tenho rodado muito o estado de São Paulo por conta de manifestações promovidas contra o Dória com uma série de razões. ICMS principalmente, né? O ICMS é uma das coisas, o corte de recursos da saúde é outra coisa. O fechamento inoportuno em algumas regiões e a flexibilização ou fechamento em decorrência da política local. Então, onde ele tem uma bronca com a prefeita Suelen de Bauru, porque ele não atendeu, ela pegou um avião e foi pedir um apoio para o Bolsonaro. Ele manteve o município de Bauru e, por consequência, a região mais 2 semanas de zona vermelha, mesmo que não tenha os indicadores técnicos que requeram isso. Então, só que o interior do estado de São Paulo, ele virou já um sinônimo de palavrão com isso. O Dória hoje está fazendo uma campanha para os outros 25 estados e para o Distrito Federal. Então é mais ou menos o que ele fez em São Paulo. Ele fez em São Paulo, ele perdeu em São Paulo e foi para o interior. Mais ou menos a mesma coisa. Então essa história do pai da vacina, esse palanque eletrônico todo dia, né, esse discurso em cima de caixão ali com números, é justamente para sensibilizar um segmento da sociedade que ele e os profissionais de marketing dele estão dizendo, olha, isso aqui vai te dar 20% do eleitorado nacional e aqui em São Paulo você não vai ter mais que 10%, porque está muito queimado, e não vai ter menos que 10% porque tem a máquina e é o governador de São Paulo. A minha visão é que ele está apostando nisso. Ele poder se gabaritar aí eventualmente para um segundo turno nas eleições
né, para fazer um segundo turno ou com o Bolsonaro ou com o PT. E depois de um ano de pandemia, quem que o senhor acredita que saiu mais desgastado, o Dória ou o Bolsonaro? Assim? Que são os dois que estão mais, são os rostos mais visíveis, né? Mais desgastado foi o Bolsonaro, porque Bolsonaro foi irresponsável com esse negacionismo, colocou todos os obstáculos do mundo para qualquer coisa focada que pudesse ser vacina, fez, dentro desse discurso negacionista, usando o discurso ideológico, dizendo que vacina da China jamais, e depois hoje tem que dizer que está anunciando compra de vacinas do Butantan, e os insumos da vacina de Oxford também são produzidos na China. Então, tropeçou demais no discurso, trocou 2 ministros da saúde. Tem um hoje que, além de ser negacionista, está sendo incompetente na condução da saúde, que é o general Pazuello. Eu disse isso a ele, lá ele foi prestar contas no Senado, e eu disse, está sendo uma vergonha para as Forças Armadas, que a população acaba repercutindo da tua origem. E ele ter que dizer, sou o ministro da Saúde, mas com um viés negacionista. Em primeiro momento, o próprio site do Ministério e a cartilha do Ministério estimulando como medida preventiva a hidroxicloroquina. E tantas outras coisas que demonstram exatamente, ele teve no Senado agora e ficou muito bem claro que ele não tem a menor noção qual é o papel dele como ministro da Saúde do Brasil num momento desse. Então, realmente o governo federal, isso gera reflexos de desgastes ao presidente. Logicamente, o presidente ainda tem muita força política, ele tem um nicho 30%, 35% da população brasileira, de seguidores no mito, e que arrumam argumentos para não se aprofundar na discussão do que está acontecendo na saúde pública. O João Dória, ele se apegou com a questão da vacina, mas todas as questões hoje de necessidade de saúde pública de toda a ordem no estado de São Paulo, ele fez corte de recursos. Eu fiz uma manifestação com pessoas que vendem hoje, e o São Paulo, depois do Ministério da Saúde, é o segundo maior cliente, equipamento, órteses, próteses e materiais médicos especiais. Ele aumentou o ICMS também deste tipo de produto que é necessário à sobrevida das pessoas em hospitais, para cirurgia ou pós-cirurgia. Então, eu vejo como lastimável também a posição dele. Agora, o desgaste de ter se mostrado negacionista, o desgaste de poder ser cobrado eventualmente como alguém que se colocou contra as medidas que pudessem minimizar o número de mortes e sequelados, isso o presidente está sujeito. Sim. Vamos falar do Senado, então, e da Câmara. O que o senhor acredita? Como o senhor vê essa mudança na Câmara e no Senado? É bom para o presidente? O que mudou? A minha expectativa é que seja bom... O que você acha dos dois nomes também? Bom para o Brasil. Então, eu espero. Os dois foram produtos do presidente e o governo sair às compras. Tanto que nós temos 4 bilhões de emendas, que eu não sei como é que o governo vai pagar isso, para pelo menos 250 deputados e para 32 senadores. Isso nominado. E os valores de emendas que foram destinadas agora por conta da votação disso. Eu disputei a presidência do Senado sem nenhuma pretensão de vitória, porque eu me via, como me vejo ainda, que possivelmente eu seria uma das poucas pessoas que teriam condição de votar o Senado na altivez que precisa.
Na altivez que precisa é não ser subserviente nem ao Executivo, tampouco ao Supremo Tribunal Federal. Eu me vejo com coragem física e moral que possivelmente eu poderia ser um dos poucos a instaurar efetivamente processo de impeachment contra um ou mais ministros do STF, ou abrir a CPI Lava-Togas, ou mudar o regimento interno do Senado para ter votação aberta, para todo mundo saber como é que vota em tudo. Entendeu? A revisar o orçamento do Senado, possivelmente dos gastos do próprio Congresso, como presidente do Congresso, que se acumula, né, de saber que hoje, se você somar o quadro de gastos da Câmara mais Senado, você tem mais funcionários do que a Receita Federal e a Polícia Federal no Brasil juntas. Então, os meus propósitos eram esses, por isso que os meus colegas dificilmente iriam votar em mim para isso, porque dizem que o Senado é o céu, só não precisa morrer. É até melhor. Então, é exatamente isso. Então, existe na Câmara dos Deputados também o Lira, tem uma série de processos, tem um viés todo próprio de fazer política, né? Eu vejo com bastante preocupação. Foi a aliança do presidente, poderá ser um facilitador para votar projetos de iniciativa do Executivo, tomara a Deus. Nesse momento, nós não precisamos que ninguém jogue casca de banana na frente de ninguém. Então, nesse momento, todos nós temos que ajudar. Temos que ajudar o Executivo, o Presidente da República. Eu rompi pessoalmente lá com o presidente, já disse as razões pelas quais fiz, né? Mas eu jamais vou atrapalhar o país em nada, ou vou votar contra qualquer projeto de interesse do país. Eu não confundo nem fulanizo as coisas. Então, o meu compromisso é com o país, é com o meu estado, que eu sou representante, e com a minha consciência. Mas eu vejo também muita dificuldade para esses dois presidentes que ganharam cumprir tudo que prometeram. Quando você vê, por exemplo, o Rodrigo Pacheco ganhou a eleição no Senado, ele tinha, assim, uma aliança bolsopetista, juntou da mesma chapa, os bolsonaristas com os petistas, entendeu? E aí fica difícil, quem é que vai, qual é a conta disso? Prisão após segunda instância, o PT não quer. O Bolsonaro e bolsonarista, durante a campanha a gente dizia que não queria, hoje é quem menos quer. Então, o discurso vai ficando difícil, né? Fim do foro privilegiado. Até ganhar a eleição, Bolsonaro, nós todos, fim do foro. Saiu um filho dele processado, a possibilidade dele ser processado também, opa, já não é mais assim. Então, é muito difícil a manutenção do discurso desse grupo que ganhou a eleição. Ao longo do tempo tem tudo para esgarçar e dar errado. Porque para você contemplar todos os interesses que estão ali, sabe, é muito difícil fazer isso. E uma convergência que o senhor tem com o governo federal é o decreto de armas, que tem deputados... Sim, o decreto de armas em 97, quando saiu a primeira campanha dos armamentos, o governador de São Paulo era o Covas. E eu e mais alguns capitães escrevemos um livro com o título Reaja, prepare-se para o confronto. O Covas mandou transferir a gente, judiou, etc. Então, eu já sou calejado de sair, foi quando saiu a Lei 9437 em 97. Então, eu já venho nessa briga em defesa da legítima defesa, não é quando eu virei deputado, não, ou agora, porque estava no mesmo partido que o Bolsonaro. Eu sou muito mais antigo que eles nessa sustentação e nessa briga. O senhor acha que os deputados vão conseguir reverter esse decreto? Porque tem, principalmente de centro-esquerda, estão tentando, né?
O senhor acha que é possível ou já é uma coisa posta? Eu não sei, olha, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, o presidente não extrapolou a competência no poder dele de regulamentar, ele não alterou nenhum conteúdo do Estatuto do Desarmamento. Então, juridicamente, o ato dele foi perfeito. Agora, politicamente, vai se dar um degladio. Tá? Eu acho que na Câmara a tendência maior é da manutenção dos decretos, pelo perfil da Câmara. Claro. No Senado, hoje, eu tenho dúvida, porque eu tenho dúvida que é muito dividido o posicionamento nosso lá dos senadores. E eu queria falar também do 5G. Em que pé que está a comissão no Senado? Ela deve ser implantada até quinta-feira, ou no máximo até terça-feira que vem. Eu fiz a proposta da criação... É de autoria total do senhor, né? Eu fiz a proposta porque eu acho fundamental que o Senado, uma Câmara alta brasileira, ela acompanhe e fiscalize isso. Porque, primeiro, é um passo fundamental e necessário para a vida dos brasileiros, não é só para a tecnologia, é a saúde, é o transporte. A velocidade da comunicação, ela vai facilitar demais você fazer cirurgia robótica à distância. Isso é um grande passo. E não pode ser isso comprometido por posturas ideológicas. Olha, eu não quero equipamento chinês. Hoje você tem tecnologia que fornece os equipamentos para o 5G, você tem a Nokia, a Ericsson e a Huawei. Então se falou o tempo todo, o presidente ou filhos ou ministro das relações exteriores, não quero, senão a China vai nos espionar e vai não sei o quê. Aí você fala, escuta, quantos anos que essa Huawei está no Brasil? 23 anos. E eles implantaram o 3G, implantaram o 4G, implantaram, 4.5, implantaram. Então, nós estamos num discurso muito estéril, muito bobo nesse momento, uma coisa muito importante. Então nós precisamos ver qual é o equipamento que é melhor, o que essas empresas estão oferecendo de contrapartida para o governo brasileiro e para a população, e como é que vai ser os processos de manutenção. Por exemplo, o governo está botando no edital uma coisa que é interessante, para ter uma linha própria que é do governo, um canal do governo. Eu vou tirando umas fotos. Então, eu vejo que isso aí é importante se colocar. E o que a gente vai fazer nisso? Nós queremos ouvir, desde o próprio governo, na pessoa dos ministros, a Anatel, as empresas, os eventuais consórcios que nós vamos ter nisso, a capacidade de implantação disso. E aí você tem o Brasil todo envolvido nisso. Eu converso muito, até porque é meu segundo suplente, o Marcos Pontes. É um avanço que o Brasil não pode correr o risco de ficar de fora. E tem uma coisa, nós não podemos entrar no discurso só estimulado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm, de fato, a tecnologia para entrar na concorrência. Mas eles só não querem que o chinês entre. Dentro de uma luta econômica com a China, os Estados Unidos querem que o Brasil fique no atraso uns 5, se possível 10 anos nisso, até que eles tenham uma tecnologia para poder disponibilizar. Os Estados Unidos ficou um pouco para trás nessa tecnologia. Então, e nós não podemos esperar que os Estados Unidos tenham essa consistência para poder disputar mercado nisso. Nós precisamos avançar. Então, se nós já temos de 5G 70 mil antenas instaladas na China, você vai ver que nós vamos precisar aqui no Brasil ter um esforço desgraçado para uma área continental também feita a nossa, com 215 milhões de pessoas. E só para fechar, voltando no começo, aí depois se eles quiserem fazer alguma pergunta, eu queria falar de novo do Dória. Para o povo entender, há alguma chance porque o senhor fala de impeachment do Dória, tem deputados do PSL que falam da mesma coisa. Há alguma chance real disso acontecer nesse momento, como aconteceu, como houve afastamento no Rio de Janeiro? Não. Não tem.
A Assembleia Legislativa virou um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Sabe? O governador tem uma maioria absolutamente folgada e não haverá processo de impeachment quanto a